Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT, para apresentar o Clique Jornal aqui na Rádio CT. E a nossa função, a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa, onde o Web Rádio do SINDI-CT propõe esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato também. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Para completar, eu digo, Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. O programa de hoje trará a presença do diretor do Sindicato dos Químicos aqui de São José dos Campos, o Wellington Cabral. Ele vem acompanhado pelo Giovanni, e são sindicalistas, diretores dos químicos, e o anúncio de hoje, entre outras que nós vamos conversar com eles, em especial com o Cabral, é falar sobre o estado de greve dos funcionários da indústria química e farmacêutica aqui no Vale do Paraíba. Wellington Cabral, boa tarde. Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos os ouvintes aqui da rádio. Queria agradecer já de antemão, agradecer o espaço, né? Que é um espaço muito importante, que é esse espaço da rádio, que tem um alcance muito importante para que a gente está falando, colocando os detalhes da categoria, os problemas que têm acontecido com os trabalhadores da categoria química. Então, de antemão, já agradecer, Paulo, o convite para estar conversando com vocês aqui. Cabral, agora, começando o programa de hoje e dado o seu comprometimento político no PSOL, do qual você milita e foi candidato nas últimas eleições, e a sua opinião é muito importante para as pessoas que nos ouvem. A importância do seu comentário para se tirar um denominador comum em relação à política da esquerda. A pergunta é a seguinte: quais os novos rumos da esquerda aqui no Vale do Paraíba, depois de uma eleição polarizada, em especial aqui na cidade de São José dos Campos? Eu acho importante falar sobre isso, inclusive eu sou fundador do PSOL Nacional, né? Faço parte do 101, que fundou o PSOL lá em 2003, e com muito orgulho disso, né? Que é um partido que rompe, na época, em 2003, rompe com o PT, quando o PT mudou de lado, né? O PT passa a ser um partido comum, um partido igual a todos os outros, né? Envolvido em corrupção, né? Da mesma forma que o PSDB, que os partidos todos, né? Lava Jato, e na época o PT começa a aplicar a reforma da Previdência contra os trabalhadores e lei de falências, privilegiando os empresários. Nós rompemos e construímos o PSOL, né? E de uma forma, para a gente foi gratificante a construção naquele momento. Aqui em São José dos Campos, eu sou vice-presidente do PSOL aqui de São José dos Campos. Nós, inclusive, já anunciar na sexta-feira, nós temos uma reunião, já aproveitar a audiência aqui para convidar quem queira conhecer o PSOL. Nós vamos ter uma plenária na sexta-feira,
ali na sede que é em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos, aqui em São José dos Campos. Nós temos uma sede ali, e a gente vai estar fazendo uma reunião, uma plenária, para estar fazendo um balanço das eleições e todo o processo que foi. O PSOL, ele tem, nacionalmente, por mais que seja um partido voltado para a classe trabalhadora, um partido voltado para a luta dos trabalhadores, do povo pobre do nosso país, felizmente ou infelizmente, eu não sei, depende do ponto de vista, a grande parte dos eleitores do PSOL é ligado à intelectualidade, pessoa com nível universitário mais alto, e a gente, inclusive, o pessoal não consegue atingir as massas como um todo, a classe mais sofrida, né? Não sei por quê, por que razão. Porque a proposta do nosso programa é voltado para a classe trabalhadora, voltado para o povo pobre. E a ampla maioria, pelo menos as pesquisas que têm sido feitas, os intelectuais, a classe média mais alta, que são os eleitores do PSOL. Né? Não sei a razão disso. Né? Então, mas daí fica a pergunta, Cabral. Aonde estão os eleitores da esquerda? É porque você conseguiu visualizá-los, mas cadê ele com o voto? A esquerda foi diluída, ela foi devastada, né, com um processo terrível, porque o PT tratou de devastar a esquerda no nosso país. Né? O PT tratou, porque o PT foi para a direita numa velocidade, ele foi para um setor da burguesia, um setor dos empresários, do latifúndio, mas numa velocidade tão grande que devastou todo o setor da esquerda, porque a população comum encara o PT como esquerda. Né? Para você da esquerda, gente, o PT deixou de ser esquerda já há muito tempo, lá em 2003, talvez até antes disso. Né? O PT tenha deixado de ser esquerda. Então, isso ficou muito ruim, porque nós somos confundidos com o PT. Quer dizer, ele o PT não é da esquerda. Tomou a bandeira de esquerda, não sendo esquerda. Exatamente. Agora, o Cabral, com o fim da hegemonia do PT, como você disse aí, e agora a esquerda ela deve aproveitar então essa fase para poder evoluir, ao invés de voltar a estaca zero? Eu acho que o exemplo que o PT deixou para a gente é muito importante, porque a partir do momento que a gente quer crescer com a nossa ideologia, com o nosso programa de governo, de tratamento com a população, nós temos que aprender com os erros do PT. Né? Eu digo o seguinte, tem muita gente chorando com essa devasta que aconteceu com o PT. Eu não choro, não. Eu acho que tem que acontecer muito mais. Só acho que tem que acontecer também, sobre a questão da corrupção, tem que acontecer com o PSDB, com o PMDB. Né? Outros também tem que, não só o PT. Mas quando lá em 89, Paulo, quando cai o Muro de Berlim, né? e aí se faz uma propaganda mundial que o socialismo não existe mais, que acabou o socialismo no mundo, né? E essa discussão flui nesse sentido, nós achamos que bom que caiu o Muro de Berlim. Né? Que bom que os estados operários da União Soviética se abriram para o mundo. Por quê? Porque nós não éramos stalinistas. Né? Sim. Né? Porque o que o Stalin fez com a União Soviética foi assim, com a Revolução Russa, foi um desastre completo. É uma ditadura sanguinária, é um ditador onde o partido era riquíssimo, né? Lá na União Soviética. Eu estou dizendo isso que eu vou chegar vou chegar lá na frente. E quando caiu o muro, boa parte da esquerda mundial disse, que pena, que agora os Estados europeus, a perestroika, os Estados europeus abriram e tal. Eu falo, não, que bom que mostrou o stalinismo para o mundo, que aquilo não é o que a gente pensa sobre o socialismo. Nós não defendemos uma ditadura e hoje sanguinária, não é o que se pensa, né? Através do PT. No PT foi a mesma coisa. Que bom que abriu-se o que é o PT para todo mundo, porque isso é o exemplo do que a gente não quer. É o exemplo do que não é a esquerda. Né? Então, da mesma forma, quando os estados operários da União Soviética caíram e o stalinismo foi mostrado para o mundo e foi detonado, né? Onde agora o socialismo acabou. Não, eu achei que bom.
Porque o verdadeiro socialismo não é aquilo. Né? Agora, mas... A verdadeira esquerda não é o PT. Que bom que se abre e a gente tenta construir uma verdadeira esquerda no nosso país. Então está mostrando, agora vai decifrar. Agora, um detalhe, Cabral, para enfrentar a direita, agora vai ter que todo mundo enfrentar. Para enfrentar a direita vai ser preciso agora lucidez doutrinária, coragem política vai ter que ter muita, eficiência organizativa vai ser preciso. Agora, o ponto de partida agora vai ser uma frente ampla, inclusive com o PT. Agora, como depurar as vaidades numa frente ampla para poder enfrentar a direita? Eu sou contra qualquer frente com o PT. Né? Então, para ficar claro, eu sou contra qualquer frente com o PT ou com todas as pseudo-esquerdas do nosso país. Eu acho que nós temos que ser, independente do tamanho, né? Se eu quisesse crescer, a gente tinha feito coligações aqui com vários partidos, por exemplo, aqui na região, que, inclusive o próprio PT, que tentaram uma coligação com a gente. O PSOL é um partido honesto, sério, é o único do Congresso Nacional que não tem envolvimento nenhum em corrupção, o único partido, então todo mundo quer fazer coligação. Então, se você pensa num processo eleitoral ou num processo de derrotar a direita através das eleições, nas coligações, nas frentes, né, você abre mão de princípios. Né? Aí eu vou abrir mão de princípios. Né? Eu vou ter que... E eu sou contra isso. Eu acho que nós temos que manter o princípio independente do tamanho. Né? Eu quero ficar do mesmo tamanho, mas com a cabeça erguida, séria, com princípios, sem aliar com qualquer um. Isso né? Eu prefiro crescer assim. Eu acho que nós ainda vamos chegar na população. A população ainda vai entender. Eu acho que o povo brasileiro está passando por um processo interessante, muito interessante. O povo brasileiro está passando por um processo, né, com a Lava Jato. A Lava Jato foi também aqui o golpe para derrubar o PT, para a direita, mas só que agora a população está de olho, a população quer que vá até o final, vá até o fim. Então a população não está mais tão alienada. Eu digo isso porque muito tempo que eu não via uma dona de casa falando de política. E ninguém hoje... queria. Na porta da fábrica, por exemplo, quando a gente dizia sobre política na porta da fábrica, o trabalhador dizia: não, eu quero saber do meu aumento, eu quero saber da PLR. Vocês ficam no microfone falando de política. Hoje, se a gente não cita o que está acontecendo, as PECs aprovadas no Congresso contra os trabalhadores, não fala isso, todo mundo critica. Você não falou da PEC. Você não dizer... falou... A população está se politizando. Na porta da fábrica hoje seria o mesmo que o Roberto Carlos fazer um show e não cantar, o show já terminou. Todo mundo vai reclamar. Guardado as devidas proporções. Exato. Agora, o Cabral, é que o Roberto Carlos virá aqui em São José e a gente é fã dele. Eu também, sou muito fã dele. Então, a esquerda tem lucidez doutrinária. Não se misturou, não se mistura e nada com o PT. A gente tem que... Mas não pode ser sectária também. Eu acho que a esquerda também, por um outro lado, a verdadeira esquerda, né? Quando eu falo esquerda, nós fizemos uma coligação com o PSTU. Nós temos diferenças com o PSTU, profundas de métodos, temos diferenças com o PSTU. Mas eu sei que é um partido sério, honesto, com princípios, né? Esse nós podemos, e não tem envolvimento nenhum em corrupção. Né? Então, esse a gente pode coligar. Agora, não podemos ser sectários no abordar a população. O Einstein dizia uma coisa que era muito importante. Né? Eu estava vendo agora um texto do Einstein, ele dizia o seguinte: não adianta nada, toda a minha sabedoria, todo o meu conhecimento, se eu não consigo que a minha avó me entenda. Ah, que interessante. Interessantíssimo. O que adianta se eu não consigo a linguagem da minha avó, né? Na minha linguagem super... Então, eu tenho que ter a linguagem, não posso ser sectário, eu tenho que entender, às vezes, que as pessoas não têm o conhecimento, não têm... Né? Nós temos que entender, nós temos que saber dialogar com a população, descer lá e dialogar com a população. O Einstein disse isso. Né? Muito bem, então de que me adianta toda a inteligência se a minha avó não me compreende? Albert Einstein. Einstein. Cabral,
primeiro bloco está se esvaindo, então eu quero deixar para o bloco seguinte continuar falando, explorar, beber os seus pensamentos, a sua atividade política aqui dos microfones da Rádio CT, para que as pessoas possam concordar, discordar, participar por e-mail também, dizer que não é nada disso, mas que pelo menos possa, como você disse, como a dona de casa, discutir política, e isso é que é interessante, está certo? Com certeza. Eu adoro um bom debate. Então, adoro um bom debate. Já já. Clique Jornal volta já já com o Wellington Cabral. Ele é o diretor do Sindicato dos Químicos, que veio aqui para falar de duas questões extraordinárias. Uma é o estado de greve da indústria química e farmacêutica aqui do Vale do Paraíba e a paralisação geral, a greve geral que está se formando, começando pelo interior do Brasil e as grandes capitais também, do dia 11, uma greve geral. Clique Jornal é mais do que entrevista, informação, inteligência relevante e necessária. Um Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Eliminar a internet é a solução? Não. Devemos aprender a utilizá-la com qualidade e segurança. A tecnologia não abusa de crianças. As pessoas, sim. A pedofilia, assim como a pornografia infanto-juvenil e outras formas de abuso e exploração sexual, existem fora do mundo virtual. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo. É a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados.
Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, o Wellington Cabral, ele é diretor do Sindicato dos Químicos aqui no Vale do Paraíba. Lembrando que o Clique Jornal trata-se de um programa de variedades e não apenas de ciência e tecnologia, de política, de questões sindicais ou de cultura. Na nossa programação, abordamos temas desde o clima espacial, veículos lançadores, energia, questões sindicais, sempre estão aqui debatendo, falando, transmitindo com lutas, CUT, CTB, os movimentos sociais, a Fundação Cultural, passando também por amenidades, causos e até mesmo filosofia e religiões, sempre ao vivo, sem cortes. E você tem o Vale a Pena Ouvir de Novo, que são retransmissões no horário alternativo às 21 horas, e dando assim mais espontaneidade e dinamicidade ao nosso jornalismo. Lembrando que você pode interagir através da nossa página no Facebook ou então pelo telefone 3942-1777. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária também. Conosco, o Wellington Cabral. Ô Cabral, vocês estão convidando a categoria para uma assembleia exatamente para poder buscar aí um estado de greve no setor. Você fala disso já, mas uma pergunta que fica aqui entalada para perguntar, até para te provocar, em relação à imprensa. A imprensa ela teve um papel determinante para que o PSDB voltasse ao poder. Você não acha que o afastamento dos atores da esquerda, dos meios de comunicação, contribuiu para esse conluio entre mídia e a direita? Eu não tenho dúvida disso. A mídia no nosso país tem um peso fantástico, né? O peso que tem a Rede Globo, o peso que tem a Record, o peso que tem essas redes de televisão é uma coisa brutal. Ela pode designar e levar o povo menos esclarecido para onde ela quiser, né? Não, quem assiste o Jornal Nacional, que o Jornal Nacional diz é lei, né? Eu assisto aquele jornal, o Jornal da Globo, aquele aquele último jornal da Rede Globo com William Vatt. Um cara que é terrível, né? Parece um fascista, né? Cara da ultradireita, assim, explícito, né? Ele não segura, né? O Jornal Nacional ainda disfarça um pouco, né? William Bonner disfarça um pouco, mas aquele é categórico, né? Ele não segura. Eu lembro até de um episódio, porque, né, ele não consegue deixar de falar mal do PT. Eu falo também, mas com propriedade. Ele não. Ele é o tempo inteiro tentando caçar o PT, catar a esquerda, era essa. É derrubar a meta dele. E quando o Aécio Neves foi denunciado em Furnas, né, dos milhões que desviou para o PSDB, parte para o PSDB, parte para a conta bancária dele, foi desviado de Furnas e de Minas Gerais, quando saiu o escândalo do Aécio Neves, ele não disse uma palavra. Não saiu uma vírgula. Então, assim, eu acho que a imprensa tinha que ser um pouco mais aberta nesse sentido. Eu acho que bom que faça isso com os corruptos que vão para a cadeia, os do PT, os do PMDB, mas também tem que ir os do PSDB. Não sou, falar de todos. Para mim é lógico, né? E se tiver alguém do PSOL, tem que ir para a cadeia, né? Tem que denunciar. Agora, a imprensa tem lado. Infelizmente, né? A imprensa, na sua não totalidade, mas na sua ampla maioria, tem lado, né? Esse espaço que você dá aqui, Paulo, tanto aqui nessa rádio, como na outra rádio na qual você tem um programa, são poucos. Esse espaço democrático, as pessoas podem falar o que pensam, né? São poucos que dão esse espaço. Eu lembro do falecido Antônio Leite, que dava esse espaço também, era fantástico. Ele tinha posição, mas ele dava o espaço e debatia. O debate é bom. A opinião dele era a divergência de posições é bom para o debate. É bom que as pessoas pensem diferente, mas que os dois pensamentos possam fluir, né?
E quer dizer, não eu era só espero, um lado. Paulo, inclusive, que você cresça com esse espaço teu. Que bom, porque para mim é um dos poucos, não sei se o único, eu não posso generalizar, porque eu não tenho, você, com razão, você disse, Cabral, você fugiu da imprensa, É verdade, você fugiu das rádios, você não veio mais, não procurou mais as rádios, a imprensa para estar falando, e com razão. Então eu não posso falar que é o único, eu não conheço todos, mas com certeza é um dos poucos que dão esse espaço para a gente estar conversando aqui. A minha crítica, não estou aqui para criticar, é que o afastamento dos atores, por exemplo, você faz X tempo que não comparece em debates, em emissoras de rádio, mas os atores da esquerda, tanto quanto você, que se afastou dos meios de comunicação, e começando desde o serviço de alto-falante até a grande mídia, contribuiu para esse conluio entre a imprensa e o PSDB, não é? Nós temos parte dessa culpa. Nós temos parte dessa culpa. Eu falo por mim, pelo PSOL, pelo Sindicato dos Químicos, nós nos afastamos. Realmente. Tanta coisa a gente fez. Você diz os 40 milhões, nós ganhamos um processo de 40 milhões. Pouco foi divulgado, você sabe disso. As vitórias que nós tivemos garantindo emprego de milhares de trabalhadores nas manifestações, a gente garantiu emprego, garantiu boas campanhas salariais, e pouco foi divulgado, por culpa nossa. Nós não procuramos a imprensa para divulgar, a gente não pensou. Isso por um lado. Por outro lado também, a imprensa também, ela como ela tem lado, na sua ampla maioria, ela também não quer, ela tem um lado que ela vai divulgar mais e vai, né? Então também tem esse outro peso. Mas no nosso caso, foi culpa nossa. Eu acho que nós temos que rever, Paulo. A conversa que eu tive contigo, acho que foi ontem, né? Foi. A conversa que eu tive contigo ontem me fez refletir. Nós temos que rever. Pelo menos no nosso sindicato, no partido aqui em São José dos Campos, no PSOL aqui em São José dos Campos, nós temos que rever muito isso, e procurar mais a imprensa, procurar mais os meios de comunicação, para falar, para colocar a tua posição, né? Independente se você vai agradar ou não, mas é um espaço privilegiado para fazer isso. Exatamente. E nós não procuramos esse espaço. Olha, que bom que você pôde refletir sobre isso, você e todos que nos ouvem, e é por isso o papel aqui da Rádio CT, que é abrir esse espaço para que as entidades, os sindicalistas possam debater. Ainda sobre política nesse bloco, é hora dos partidos se aproximarem, eu falo partido de esquerda, se aproximarem e buscarem agendas comuns e desradicalizar o debate, Cabral? Isso, de certa forma, já está acontecendo, né? Por exemplo, você sabe que ocorreu agora, a Polícia Militar com a Polícia Civil invadiu a escola Florestan Fernandes, ali em Guararema, invadiu sem mandato, sem nada, cheio de crianças lá dentro, invadiu lá, dando tiro, não bala de borracha, tiro, né, sem mandato, sem nada. O movimento rapidamente. Hoje, então, o movimento sindical, o movimento político, todos os setores da esquerda estão lá juntos. Né, juntos ali, em repúdio a essa atitude brutal, que é o fascismo que começa a aparecer. Né? A direita começa a tomar peso, né, no cenário nacional, começa a aparecer esse tipo de coisa. Agora não tem mandato, não tem mais nada, não tem juízo, posso invadir, posso meter bala, posso matar, que não tem problema. Né? Então isso também unifica a esquerda. Nós temos, por exemplo, um chamado de greve geral, de dia paralisação nacional, no dia 11, os professores já marcaram greve para esse dia. Então, são todos os setores, não é só um setor da esquerda. Toda a esquerda está movida. Por quê? Porque o ataque vai ser brutal com a classe trabalhadora e com a população. Cabral, né? Então a greve proposta para o dia 11, ela está sendo construída por todas as centrais sindicais? Por todas as centrais sindicais, né? Se reuniram, então está sendo construído por todas as centrais sindicais. Eu faço parte, eu sou coordenador nacional da Unidos para Lutar, que é uma associação nacional de sindicatos, né? Nós nos reunimos, a gente vai estar junto com as outras centrais, teve uma reunião, inclusive, com todas as centrais, para debater o dia 11, e nós vamos estar empenhados no dia 11 para derrotar, né, primeiro a PEC, que é esse absurdo, que congela o investimento em saúde e educação por 20 anos. Congela o investimento por 20 anos.
E, ao mesmo tempo, né, dá um aumento de 36%, 37% para os juízes, né, para todo o Poder Judiciário. Quer dizer, esses absurdos que a gente vê no país. O nosso país, eu estava dizendo na outra rádio contigo, um país que paga de juros e amortização da dívida pública 1 trilhão e 400 bilhões de juros, numa dívida que nós já pagamos 4 vezes, tirar dinheiro de uma saúde que já está precária, de uma educação que os alunos estão ocupando as escolas por melhoria na educação. O exemplo que esses alunos estão dando, principalmente no Paraná, é fantástico. Os pais desses alunos têm que aplaudir o que esses alunos estão fazendo, a consciência que eles têm. Nós vamos ocupar nossa escola porque nós queremos uma escola de qualidade. Nós queremos investimento em educação, nós queremos sala de aula, não com 60, 70 anos uma sala de aula, né? Nós queremos um ensino de qualidade para tudo. Porque, agora, para os governos não cabe a educação. A educação não serve para os governos, porque para eles preferem uma população alienada e mal educada. Muito bem. Wellington Cabral, nós vamos para mais um intervalo e na volta eu quero falar sobre a PEC 241, sobre a proposta da reforma da Previdência, tudo isso com você e muito antes de falar da reunião no Sindicato dos Químicos aqui em São José dos Campos para um estado de greve e também a paralisação geral, a greve geral do dia 11, eu quero beber essas informações. A gente pode falar sobre isso também? Com certeza. Então, um breve intervalinho, lembrando, como o Cabral já citou, a Polícia Civil e a Polícia Militar, ela invadiu a Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, aqui na cidade de Guararema, e segundo relatos, entrou com muita violência, acabou detendo 2 pessoas e deram tiros lá dentro da escola, que existe desde 2005, e a polícia nunca havia entrado lá. Tem famílias lá na Escola Nacional Florestan Fernandes, tem crianças que vivem na escola, então estamos denunciando, porque nesse momento um dos diretores aqui do SINDCT, juntamente com o Sindicato dos Químicos e demais entidades, está se dirigindo até a cidade de Guararema para ir conversar, para tomar ciência do que tem acontecido nessa manhã, essa invasão da Polícia Civil e Militar. Clique Jornal. É mais do que entrevista, informação inteligente, relevante e necessária, e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados.
Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco o Wellington Cabral, ele que é o diretor do Sindicato dos Químicos aqui de São José dos Campos e fundador nacional do PSOL. O PSOL é Partido Socialismo e Liberdade. Socialismo e Liberdade, da qual tem o deputado aqui pelo estado de São Paulo. Tem o Ivan Valente, deputado... Por São Paulo só um. Por São Paulo um. Deputado nacional é um. Estadual temos o Gianazzi. O Raul Marcelo disputou a prefeitura agora de Sorocaba também. Foi para o segundo turno, também deputado estadual. Isso por São Paulo. São 2 deputados estaduais. Isso. Aqui por São Paulo e um federal. Isso. Agora, como deputado federal, tem outros, além do Ivan Valente? Tem Chico Alencar no Rio de Janeiro, Jean Willis, são vários deputados nacionais. O Edmilson, que disputou o segundo turno lá no Pará também. Viu como é que falta vocês falarem? A gente acaba esquecendo até do Jean. Tem que falar. Olha, deixa eu registrar aqui, Cabral, e mandar um alô aos funcionários e cientistas do INPE, DCTA, aqui de São José dos Campos, do CEMADEM, aqui no Parque Tecnológico, que estão nos ouvindo. O Fórum de CIT é uma entidade que congrega mais de 30 entidades de ciência e tecnologia. Nos ouvindo também o CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer. Nos ouvindo também a CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. A CLA em Alcântara, no Maranhão, Centro de Lançamento lá de Alcântara. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos de lá, e nos ouvindo também a Unidade Regional do INPE, do Centro-Oeste Brasileiro, que fica na Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, ouvindo o Cabral. Parabéns, muita gente, hein? não é? Muita gente. Cabral, nesse terceiro bloco, e como a gente tinha determinado, bebendo mais das suas informações, da sua vivência. Em relação ao funcionalismo público, como é que você vê a situação porque a situação que se desenha para o funcionário público ela é curiosa. Se protestar, o salário é cortado. Se não fizer protesto, a PEC, a 241, ela será aprovada. Qual a escolha para a categoria? Morte ou greve? Se correr o bicho pega, exato. Se ficar o bicho come. E aí? O governo é um absurdo, né? É um absurdo que o governo fira a Constituição, né, nas barbas do Supremo Tribunal e não se faz nada. O Supremo Tribunal aprovou, inclusive, né, que fere a Constituição, a lei de greve. Está dizendo, você não pode fazer greve. Né? Só pode fazer greve se você não tiver salário. Se não te pagar o salário, você pode fazer. Se pagar o salário, você não vai fazer greve. Né? Você pode sofrer o que for aqui. Mesmo que não tenha aumento real. É a volta ao trabalho escravo. Né? Porque o sistema necessita do trabalho, né? Do trabalho para que funcione o sistema. Né? Os parasitas do sistema não somos nós. Né? Nós, 80% a 90% da população brasileira não são os parasitas do sistema. Os parasitas do sistema, parte deles estão lá no Congresso Nacional, parte deles são os empresários latifundiários que só exploram a mão de obra dos trabalhadores. Agora, chegar a dizer para o funcionalismo público o seguinte, olha, vocês não vai ter mais concurso, porque durante 20 anos nós não vamos poder ter investimento na área pública, não vai ter aumento, porque a gente vai ter que
segurar o dinheiro. Nós temos uma dívida, um déficit de 180 bilhões, então, para curar esse déficit, para sanar esse déficit, não posso ter investimento em educação e saúde, e quem vai pagar a conta são vocês. Tá? Ah, não, mas tudo bem, nós vamos fazer mobilização, paralisação, a gente tem que continuar. Não, vocês não podem, são proibidos fazer mobilização e paralisação. Nós vamos cortar o ponto de vocês. Seria a mesma coisa que o pedreiro construir uma casa e quando ele for lá para receber o dono da construção, dizer, olha, eu não vou poder te pagar porque eu gastei muito com a decoração da casa. Exatamente. É inadmissível. Bom esse exemplo, muito bom esse exemplo. E aí, de repente, o cara fala, não, mãe, o que eu tenho com isso? Eu construí a casa. E aí, não, mas eu... Você já não pode morar na casa que você construiu, né? É que nem aquela música do Zé Geraldo, tá vendo aquele edifício, moço? Eu também trabalhei lá. Agora, nesse caso, Cabral, nós estamos diante de um atentado à Constituição? Completo, um atentado completo à Constituição de 88. A Constituição de 88 foi fantástica. Se ela fosse cumprida à risca, seria fantástica. E foi num momento no país, no momento do fim da ditadura militar, num momento ímpar no país, onde realmente que a cidadania fluiu, né, para a Constituição de 88. Foram deputados constituintes, foram eleitos pelo povo, independente dos partidos, que foram lá e assinaram a Constituição de 88. Rasgaram completamente, né, a Constituição de 88, completamente. Né? E por quê? Quando o governo fala que tem um déficit de 180 bilhões, que déficit é esse? 180 bilhões. Quem que fez esse déficit? 180 bilhões. Por que nós vamos ter que pagar essa conta? Eu estava dizendo para você sobre a questão da dívida pública. A dívida pública, você falou em 1 bilhão e 600? Olha, 1 trilhão. 1 trilhão e 480 bilhões é pago de juros e amortização da dívida pública por ano. Para quem? Por ano, ninguém sabe. É fechado num cofre dentro do governo, tem um cofre fechado com os nomes que ninguém, é proibido. É proibido, sim. Inclusive o governo proibiu de divulgar para quem nós pagamos. É proibido. Eu conheço a Maria Lúcia Fatorelli, eu quero um dia que você conheça, Paulo. Essa mulher Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia Fatorelli é uma estudiosa da dívida pública, que ela foi chamada no Equador e ela conseguiu. Eu tive no Equador na época da Constituinte, eu tive lá, e ela conseguiu provar que o Equador não devia mais nada. A auditoria da dívida pública do Equador. Com essa auditoria, o presidente do Equador chegou para os líderes e disse, olha, desculpa, está auditado aqui, vocês já receberam tudo. Né? Tiveram que pedir, por favor, e fizeram um acordo, eles ainda pagaram 20% do total. Para acabar o problema. No Brasil, segundo Maria Lúcia, a Maria Lúcia esteve na Grécia também, com a dívida pública da Grécia. E aí? Né? E provou também que já foi pago. Porque o sistema ele é brutal. A gente sustenta parasita, né? É para sustentar parasita. A dívida, o papel podre da dívida pública, quando o Lula... Não sei se eu tenho tempo, porque cabe um seminário. Temos, quando o Lula disse que pagou toda a dívida pública com o Fundo Monetário Internacional, com o FMI, foi mentira. Ele transferiu a dívida com o Fundo Monetário Internacional para a dívida pública interna. Tanto é que os estados hoje estão falidos. Todos os estados estão falidos. Por conta estão pedindo a rolagem da dívida por conta da dívida pública que foi arrolado. E o Brasil já pagou 4 vezes essa dívida, mais de 4 vezes. Pagou a dívida e continua pagando. Está pago. Agora, E a Constituição de 88 diz que é obrigatório uma auditoria da dívida pública. Faz auditoria. Se a gente dever, nós vamos pagar. Então, não pagar, mas não deve e não tem auditoria. Nesse caso, da professora Maria Lúcia Fatorelli, é uma estudiosa ela trabalhou no IBGE muito tempo, trabalhou também na Receita Federal. Ela foi, acho que é aposentada da Receita Federal. Eu não sei exatamente o currículo dela, mas trabalhou na Receita Federal, ela tem todos os dados. Ela né? provou, então, que o Equador tinha pago, a Grécia tinha pago. Ela ficou meses no Equador fazendo auditoria da dívida pública. Nesse caso, só para a gente pular de bloco, vamos para o último bloco. Agora que você começou a gostar da entrevista, e agora a gente... Não, que eu fico assim, indignado, me indigna aí da vontade de falar. Nós estamos devendo, estamos com um déficit de 180 bilhões. Nós pagamos 1 trilhão e 350.
faltou 180 bilhões, né? E aí, o que vai fazer? Aí faltou 180 bilhões. Se a gente não pagar agora, o ano que vem vai faltar 300 e pouco. Então vamos tirar de quem? Do servidor público, da saúde, da educação, de todo mundo, para pagar religiosamente a dívida pública com os banqueiros nacionais e internacionais, que nós não temos exatamente os nomes, né? Porque não pode, é proibido. Não tem nome. Pagão, mas ninguém sabe para quem. Nesse caso, Cabral, a dívida pública é um mega esquema de corrupção institucionalizado? Mas você foi na exatidão. É uma corrupção institucionalizada. Por quê? Porque é legal, entre aspas, né? E nos rouba, nos suga. E não é só o nosso país. Suga vários países, principalmente os países do terceiro mundo. Muito bem. Cabral, nós vamos para o último bloco agora e na volta eu gostaria de falar dos 40 milhões de reais que o Sindicato dos Químicos conseguiu reaver para os funcionários. Está certo? A gente fala sobre isso. Foi em torno de 40, está certo. É mais ou menos 40 milhões. Um breve intervalo e o Clique Jornal volta já aqui com o Wellington Cabral. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, o Wellington Cabral, diretor do Sindicato dos Químicos aqui de São José dos Campos. O Wellington, ou Cabral, como é conhecido, o que tem aquela cobrinha lá? A cobra vai fumar no símbolo? Não, aquilo é um símbolo farmacêutico, né? Uhum. A cobrinha é um símbolo farmacêutico. Aquela cobrinha já, desde quando o sindicato, em 86, quando o sindicato passou a ser sindicato, era uma associação, desde 63 era uma associação, passou a ser o sindicato na época dos anos 80, quando as mobilizações surgiram no país, passou a ser sindicato a partir de 86, aquela cobrinha já existia. Quando eu entrei no sindicato, em 86 eu estava na categoria, porque eu estava já na Johnson em 86, né? Já era sindicalizado. Você é funcionário da Johnson, da Johnson, já era sindicalizado em 86. Então, assim, quando eu entrei para o sindicato em 95, a cobrinha já existia. Então, é um símbolo conhecido, né? Ô Cabral, agora por falar em Johnson, você é da onde lá, na Johnson? Eu trabalho no setor de fábrica de agulhas cirúrgicas, que é o setor de profissionais, produtos profissionais. Você produz... Eu estou demitido com processo de reintegração. Fui demitido numa greve,
Eu fui demitido 3 vezes. Fui demitido, reintegrado, fui demitido de novo, reintegrado de novo. Estou na minha 3ª demissão. Em quantos anos de Johnson? De Johnson, 30, 86, 30 anos de Johnson. 30 anos. 30 anos. Isso, 80, 86, 90. 96, 2006, 2016. 30 anos. 30 anos. 30 anos. Agora em novembro, dia 17 de novembro, 30 anos. Agora, mas você tem mais que 30 no setor, ou não? Eu tenho de carteira assinada, eu tenho uns 36 anos de carteira assinada. Eu desde o Senai que eu trabalho, estou com 53, desde os 16 anos, tenho uns 35, 36 anos de carteira Mas esse assinada. processo de demissão, esse último agora, por quê? Porque você fez uma greve? A empresa, ela, quando um trabalhador começa a ter liderança, a ter um processo que você consegue tocar muita coisa, as empresas, é óbvio, elas não querem no teu núcleo. Então, eu fui demitido 2 vezes por greve, né? Por manifestação, por movimento grevista. Mas como diretor do sindicato? Como diretor do sindicato. E pode? Mas... Não pode. Não pode, tanto é que eu fui reintegrado. Não E pode, nessa tanto é que na terceira, o que eles alegaram? Que eu não tinha estabilidade de emprego e me demitiram com uma demissão normal. Demissão comum. Né? E já rola alguns anos na justiça, que a justiça é morosa. Eles sabem que rola anos na justiça. Há quanto tempo? Foi quando 2013. Agora, recente. Recente. 2013 foi a última. Mas alegaram que eu não tinha estabilidade de emprego, então me demitiram uma demissão normal. Tá, e te demitiram com... E eu secretário-geral do sindicato. Aviso prévio, com... Tudo isso. Eu não aceitei nada, né? Não peguei nada e deixei na justiça. Você não mexeu em nada? Não. E está sem salário desde aquela época? Eu estou aposentado, né? Então eu tenho também, não tenho tanto problema, que eu já me aposentei também. Mas, 35 anos de carteira. Cabral, mas que interessante. Mas então você está demitido, você é a prova viva da luta. Uhum. E da prova viva da truculência das empresas para cima do trabalhador. E eu acho que isso tende a acelerar, né? Com o processo, com a pseudo-crise, porque a crise, falam em crise, mas a Johnson lucrou 4,7 bilhões. A brasileira... A Johnson Mundial, 4,7 bilhões. Deve ser, como uma das maiores empresas da Johnson é aqui, acho que metade disso é daqui. Então, a Johnson lucrou 4,7 bilhões. Então, não tem crise no setor químico, não teve crise no setor farmacêutico, né? Teve crise no setor plástico, no setor automobilístico, teve crise, né? Nós sentimos, mas no setor químico e farmacêutico, não. E o agronegócio, né? O setor do agronegócio não teve crise, é o caso da Monsanto. Químico, o caso da BASF. Então, as empresas não aproveitam de uma crise mundial, uma crise nacional, para impor o ataque aos direitos dos trabalhadores. Tanto é que nós votamos ontem, em Assembleia Geral, o estado de greve e um prazo de 72 horas para as empresas. Hoje está chegando as cartas. Você viu aqui, já tem empresa já chamando para negociar, né? Que, infelizmente, Paulo, assim, só para terminar, eu acho que a greve é o último recurso dos trabalhadores. Nós tentamos até o limite o processo negocial. E vamos continuar tentando o processo negocial ao limite, né? Num enfrentamento, não é independente de quem sai vitorioso, sempre fica marcas para os dois lados. Então, assim, nós fazemos greve. Nós já fizemos greves de 6 dias na Johnson, de 8 dias, na Monsanto. Teve uma greve na Monsanto, que a primeira greve que eu participei na Monsanto, que a Monsanto pegava os trabalhadores de helicóptero. Você acredita? De helicóptero? Então, os trabalhadores, o que eles faziam? Eles iam lá no CTA, o ônibus ia lá para o CTA, pegava o helicóptero no CTA e vinha para a fábrica para não participar do piquete. Você vê, incrível, né? Para você ver o que lucra um dia. Um dia aquela empresa parada, dá para pagar a participação dos lucros para todos os trabalhadores. Um dia parada aquela empresa. Falta de vontade. Só que os trabalhadores desciam de helicóptero, eles queriam andar de helicóptero, óbvio, e saíam para a greve. Durou 6 dias, aí a empresa falou, não dá. Não aguentaram alugar helicóptero. Pagou o que tinha que pagar e... Agora, você citou aí a Monsanto, a greve da Monsanto, nesse caso, agora ela deixa de ser americana e passa a ser alemã? Capital alemão. Nós ainda não entendemos a fundo esse processo. O processo é que a Bayer compra a Monsanto, né? Agora, eu não sei se fica algum capital, algum produto, porque vai ter um ano ainda de transição. Então, por enquanto, continua a Monsanto.
em novembro do ano que vem, que passa a ser Bayer. Então, Ainda tem um ano de transição. Passa a ser uma empresa alemã. Mas a Bayer vai ser solidária com os compromissos trabalhistas da Monsanto? Não tenho dúvida disso. Vai assumir todos os compromissos trabalhistas, os processos que nós vamos ver contra a Monsanto, também ela vai ter que assumir os processos. Inclusive, a gente estava falando de processo da Johnson, nós ganhamos um processo contra a Monsanto, TI Brasil, são vários processos de milhões aqui, injeção na economia aqui, que o Sindicato dos Químicos tem, o Departamento Jurídico tem ganho. E a Bayer vai assumir, sim, a nossa convenção coletiva de trabalho, os direitos que os trabalhadores da Monsanto têm, vai assumir, e nós queremos saber se os trabalhadores da Bayer têm mais direitos, inclusive. Então nós vamos ter que sentar com a Bayer e com a Monsanto. Esse ano ainda está agendado uma discussão com a Bayer e com a Monsanto, mas nós vamos ter um ano de transição para estar discutindo tudo isso, até quando a Bayer assumir. Bom. Agora, por falar nessas empresas todas, vocês ganharam quase 40 milhões de direitos, foi da Johnson? Foi um processo de saiu acho que 2014, se eu não me engano. Foi em torno de 40 milhões, foi o maior processo, talvez o maior processo do Estado de São Paulo. Não foi tão divulgado, né? Exatamente. Mas um dos maiores processos aqui, eu não vi um processo maior que esse aqui na região nossa, não vi. Insalubridade e periculosidade. Nós conseguimos comprovar que boa parte dos trabalhadores, ou uma grande parte dos trabalhadores da Johnson, estavam trabalhando com um serviço insalubre, com um trabalho insalubre. E não recebia por isso. Foram anos esse processo, anos de perícia. Um processo que durou, acho que 4 ou 5 anos de perícia, de processos, de todo o processo para conseguir provar. A Johnson é uma empresa muito grande, né, são vários setores. E nós conseguimos provar, e o total do processo gerou em torno de 40 milhões. Teve um trabalhador, por exemplo, que recebeu R$1 milhão. R$1 milhão? R$1 milhão e alguma coisa. Resolveu. Um trabalhador recebeu R$1 milhão. Parte ficou em média R$40 mil, R$50 mil, ficou na média de 20 a R$40 mil a média que foi paga. A mídia tem essa coisa, por exemplo, ele fala, R$1 milhão ele recebeu, que bom. Não, muito pelo contrário. Eu não posso falar o nome dele. Né? Não, mas o detalhe, e o Giovanni eu acho que vai concordar, porque a mídia faz R$1 milhão que ele ganhou. Não é R$1 milhão que ele ganhou. Era dele. Não, roubaram dele. Quer dizer, a mídia tem essa coisa. Quer dizer, de um lado fala que ele ganhou R$1 milhão. Porque a empresa tem que pagar retroativa, 5 anos retroativo, com juros, correção monetária. Ele tinha um salário alto na empresa. Então tem todo um processo, né? Aí, soma, deu isso. Agora, esse funcionário e esses funcionários, porque teve funcionário que recebeu 10 mil, 5 mil, 8 mil, 30 mil... qual é a satisfação deles? Teve gente que ficou insatisfeito, porque não recebeu nada, não foi considerado insalubre. Teve gente também que ficou bravo. Por quê? Porque o perito judicial que dá a decisão final. Né? Ele deixa. Nós conseguimos incluir muita gente, mesmo depois da perícia final, mas teve gente que ficou fora. O que nós temos que fazer? Entrar com processo individual. Aí o sindicato está à disposição, entrar com processo individual. Para comprovar. Né? Mas a empresa sanou. O que a empresa fez? Ela sanou também os problemas. Né? Ela pagou o retroativo, parte dos trabalhadores continuam recebendo no salário, mas a grande parte, ela sanou os problemas. Ela tirou o que era... que para a gente é importante, porque a gente entrou com um processo, não é para o trabalhador ganhar o dinheiro, é para que a empresa não seja insalubre, para que não fique doente. Então ela sanou boa parte dos problemas e ela conseguiu resolver. Bom, o Sindicato dos Químicos é na Carlos Maldonado, Praça Carlos Maldonado. O Sindicato dos Químicos fica na Conselheiro Rodrigues Alves, número 51. Muito bem. A Praça Maldonado é atrás, o sindicato ele pega 2 quarteirões. Então, o salão de assembleia fica ali na Carlos Maldonado do Campoy, que é de frente para... A DIMAP, metalúrgicos, na rua dos servidores municipais. Cabral, para a gente encerrar, vocês estão chamando para o estado de greve, anunciaram e fez o arauto e acabou, está dando resultado. Tem empresa já... com certeza as empresas elas estavam esperando, parte das empresas estava esperando a negativa do sindicato para abrir negociação. Porque essa assembleia foi para avaliar a proposta patronal e dizer, não aceitamos. Nós sempre tínhamos que oficializar isso. Isso é uma coisa. A outra coisa é o estado de greve. E vai ter empresa que vai entrar em greve. Vai entrar em greve. Qual é o prejuízo de uma greve no setor? Vamos falar em milhões? Milhões. Eu só vou contar uma historinha para você entender o quanto prejuízo a empresa toma. E não por culpa nossa. Por intransigência da empresa.
Eu trabalho numa máquina que fabrica agulha cirúrgica. Eu produzo 2.400 agulhas por hora. Cada agulha cirúrgica no meu setor, descontando energia elétrica, salário, encargos, dá 50 centavos de lucro para a empresa. Ou seja, eu dou de lucro R$ 1.200 por hora. Você? Eu que não tenho uma linha de produção, sozinho. Você dá R$ 1.200 por hora na máquina de agulha cirúrgica, né? Que é uma ali tem vários setores. A Johnson, eu trabalho com agulha cirúrgica, tem um outro setor que encastou a agulha no fiozinho, outro que esteriliza a agulha cirúrgica, isso no setor da profissionais. Tem o setor da Sampro, que faz absorventes, que é uma outra coisa, um outro. Esse dá milhões. Tem o setor da Baby, que faz sandal, que faz shampoo. Quer dizer, se parar... é muito, o prejuízo é muito grande. As empresas têm que entender isso. E a nossa reivindicação não é exagerada, não é absurda. É para que reponha para os trabalhadores a inflação e aumento real de salário, porque perdeu durante esse processo todo. A gente não pediu nada absurdo, nada absurdo. E as empresas querem parcelar a inflação. Não querem nem pagar de uma vez a inflação. O que é que o setor químico está exigindo da indústria? Equiparação salarial? A nossa proposta para a campanha salarial, porque a nossa convenção coletiva de trabalho, ela está por 2 anos, que é uma excelente convenção. Né? Uma das melhores do estado de São Paulo, talvez melhor do país. Nós temos uma hora extra, 130%, 85% aqui. Então, isso está por 2 anos. Nós estamos discutindo um aumento de salário. Né? A empresa, e a nossa proposta é 14%. Por quê? A inflação gira em torno de 9%, 8,5%, 9%. O INPC agora do mês de novembro, não sei nem se saiu, está para sair hoje ou amanhã. E a produtividade do ramo químico, calculado pelo DIEESE. E o que é que eles estão... 14%. Eles falaram, nós pagamos o INPC cheio, que era uma proposta que podíamos discutir. Repor a inflação, porque a gente vê que todas as categorias não estão conseguindo nem isso. Repor a inflação, só que eles querem pagar a inflação e parcelada, paga 70% da inflação agora e 30% da inflação em junho. Que o sindicato não aceita. Não, mas nunca. Olha, muito bem. Está aí, por isso, o estado de greve. Exatamente. O Wellington Cabral, para falar com o Wellington Cabral, Sindicato dos Químicos, redes sociais, telefone, e-mail. cabralquímico@ig.com.br, 3921-8177 é o telefone do sindicato e me acha aí. Cabral dos Químicos também acha a página, pode Cabral dos acessar. Químicos uma página no Cabral Facebook. dos Químicos no Facebook. Cabral, muito obrigado pela sua entrevista. Paulo, muito obrigado pelo espaço, a você, aos companheiros da Ciência e Tecnologia, né, por esse espaço privilegiado que abriu para a gente aqui. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano, diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Muito obrigado e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.